Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo esse vídeo para vocês poderem estar configurando a Pixelcam X aí, tanto a versão 3.0 quanto a 3.1. Você vai conseguir aplicar essas configurações e melhorar muito as suas fotos em questões de nitidez e redução de ruído. Daí as outras configurações vocês fazem de acordo com o que mais agrada a vocês. Mas essa é uma configuração que eu uso aqui e serve muito bem para mim, eu não tenho ruído e tem uma excelente nitidez na foto. E a partir disso aí você pode começar a criar seus próprios XML para Pixelcam X, tá? Como todos sabem aí, a Pixelcam X, se você faz o XML para um device, ela não serve para todos. Cada device tem sua peculiaridade ali e funciona de uma certa forma ali. Vamos dizer assim, ele tem as funções ali, as configurações da parte do fix da câmera são diferentes. Então vou estar explicando para vocês aqui as funções ali do denoise ali da parte de nitidez, aqui, esses parâmetros ali, e aí você pode estar aplicando as outras configurações de acordo com como você gosta para poder estar fazendo seu XML, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo, vamos direto para a prática para você aprender como que faz. Então vamos lá pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão estar abrindo a câmera, tá? No caso eu vou estar abrindo aqui a Pixelcam X, tá? Beleza? A câmera está aberta aqui. Aí vocês vão em mais, configurações, dentro de configurações, processamento de imagem, e dentro do processamento de imagem, base e redução de ruído. Aqui em cima, primeira opção, beleza? Aí vocês vão entrar em redução de ruído. Tranquilo, então vamos lá. O que vocês vão fazer? Aqui já está ativado, mas vocês vão ativar tanto a câmera traseira como a câmera frontal, tá? Eu não vou abordar câmeras auxiliares porque meu aparelho não tem, tá? Meu device não tem. Então vou estar explicando para vocês na câmera traseira e na câmera frontal. Mas quem tiver câmera auxiliar pode estar testando as opções aqui nas duas câmeras aqui, nas câmeras auxiliares aí, nas lentes auxiliares, né? Então vamos lá. Ativando aqui, ó, beleza? Tá desativado. Vamos começar aqui como se eu tivesse desativado. Eu vou ativar a câmera traseira. Ativei aqui. Primeira coisa que você vai abrir, modelo de ruído. Abre o modelo de ruído, vai estar desativado aqui, você ativa também o modelo de ruído, tá? E vai setar essas configurações como estão setadas aqui no meu, vou mostrar para vocês. Primeira opção, 375. Na segunda opção, 11.250. Terceira opção, 847150. E na última opção, 68175. Aí na tela só você dar um pause no vídeo e copiar as configurações aí. Essas são a configuração do modelo de ruído. Vamos voltar aqui em cima. E agora a gente vai em parâmetros de denoise. É aqui que você pode estar causando nitidez, estar causando ruído e tudo mais. Esses valores que está setado aqui são os valores que eu uso, tá? Vocês vão ver depois no final, vou mostrar uma foto para vocês. Mas esses valores aqui trabalham muito bem. A gente testou em outros devices ali, que a gente tem um grupo dos testadores, dos moderadores lá. E eu passo o XML, o pessoal testa em diversos devices, se saíram muito bem lá. Mas vamos lá. A primeira opção aí, tá? Luma Denoise, ó, personalizada com valores de ISO, entre parênteses 1. Pode ver que ela vai na sequência, ó, entre parênteses 1, depois ali, ó, aqui, ó, entre parênteses 2. E por aí ela vem na sequência aqui até 9, que são 9 opções. Vamos lá. Primeira opção você vai colocar 1.5, tá? Segunda opção, 1.3. Terceira opção, 0.95. Quarta opção, 15. Aqui, 15. Na quinta opção, 15 também. Na sexta opção, 15 também, tá? Na sétima opção, 0.25. Na oitava opção, 0.8. E na última opção, que é a 9, 0.85. Beleza? O que acontece? Tem alguns devices também que tem sai aqueles pontinhos na foto, fica mais fácil acender. Sabe quando você tira a foto que é cheio de pontinho preto ou alguma cor mais brilhante, ele sai cheio de pontinho, aquilo ele chama dots, tá? E aquilo é causado pela lente do aparelho. Pessoal, essa opção 4, 5 e 6, essas três opções aqui, ó, 4, 5 e 6, tá em valor 15. Por quê? Para reduzir esses problemas com esses dots aí, tá? Com esses pontinhos que saem na foto. O que acontece? Se você tiver pontos, mesmo se não resolver, você tiver um device aí saindo muito pontinho na foto, cheio de pontinho brilhante, aumenta um pouquinho essa opção, tá? Essas três aqui, tá em 15, aumenta para 20, 30 e vai testando. São essas três opções, a opção 4, 5 e 6 aqui, com o valor de 15, você aumentando, você vai reduzir os dots, beleza? Voltando aqui, beleza? A gente já fez aqui
da câmera traseira, vamos ativar a câmera frontal. Ativa aqui para poder trabalhar, vem em modelo de ruído, vai estar desativado, você ativa. Primeira opção, 11:25. Segunda opção, 29:25:00. Terceira opção, 21:17:875. E a última opção, 24:99:75. Beleza? Vamos voltar aqui. E aí você vai vir para parâmetros de denoise. Vamos lá, parâmetros de denoise, você vai na primeira opção, 1.3. Segunda opção, 1.1. Terceira opção, 0.6. Quarta opção, 1.5. Quinta opção, 1.5. Sexta opção, 1.5. Tá? Sétima opção, 0.35. Oitava opção, 5. E nona opção, 0.95, que é o. Vamos voltar aqui, beleza? Essas as configurações que vocês vão usar, tá? Para poder estar reduzindo o ruído ali e ganhando nitidez ali, tá? Aí as outras configurações, vamos voltar aqui, como base, tá? Essas opções aqui, isso vai de gosto, pessoal. Isso eu não vou estar abordando, que aí você vai poder estar usando base de gosto, tanto como lib, como mapeamento de tom, vocês vão estar usando ali de acordo com o que vocês querem, que é o nível de gama e curva. Aí é de acordo com vocês. Eu vou estar voltando aqui agora, ó. Vamos sair daqui das configurações, todas feitas, pronto. Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui para vocês verem, ó. Vou estar focando aqui, tá? E vou tirar a foto. Vocês observou aí, a foto não está com HDR mais melhorado, tá? Aqui, ó. Deixei só com HDR, que é o que eu estou usando no momento para fazer os testes aí, mas as configurações lá pode ser usada para os dois, tá? Tanto HDR normal como melhorado. Tá aqui, pessoal, ó. Essas são as configurações, olha aí, que bacana, ó. Bem nítida a foto, nada exagerado, nada extravagante, tá vendo? Fica muito boas as configurações. Vamos voltar aqui, vamos tirar foto aqui, vamos tirar foto desse aqui, ó. Esse brinco, que é um brinco de gatinho. Vamos ficar aqui, vou tirar foto, beleza. Vamos abrir a foto aqui, tá processando ali, pronto. É um efeito de biscuit, pra vocês entenderem, dá pra ver a marca das digital ali, tá vendo? E veja que ao fundo não vai ficando ruído, às vezes mesmo de dia você tira, aí ao fundo aqui nessa parte da área aqui da foto aqui, às vezes geralmente fica ruídos, e essa não fica com essas configurações. Ah, em low light vai ter ruído? Não, reduz muito, pode usar aí, você não vai sofrer com ruído em low light também. Deixa eu outra foto aqui, vamos abrir aqui, ó, tá processando ainda, vamos abrir a imagem aqui, ó, veja aí, tá vendo, pessoal? E essas configurações aí que você vai estar aplicando de acordo com o seu device, você aplica essas configurações aí e depois o restante lá, como eu disse, essas outras configurações que a gente tem, que são as outras opções como lib, mapeamento de tom, aí você vai de escolha ali que você quer estar fazendo para o seu device ali, beleza, pessoal? E é mais um vídeo aí para você poder estar aplicando essas configurações aí na sua câmera e tá conseguindo criar seus próprios XMLs, e às vezes onde você mais sofre ali é nesses parâmetros que tem ruídos e tudo mais ali, que às vezes a gente fica batendo a cabeça, o pessoal bate muita cabeça e não consegue ali fazer. Só aplicar essas configurações que vocês vão estar conseguindo usar aí, tirar excelentes fotos. Para quem observou aqui em cima está escrito que é o Pixelcam 3.2, sim, já está sendo produzida 3.2 aí, essa é a base aqui, que a gente está usando a 3.1, né, a mesma base, e a gente já fez melhorias ali, e tem algumas correções aí que a gente descobriu que desde a 3.0 vinha com um erro até mesmo na 3.1, existem alguns erros aí, tá? Na hora do processamento da imagem, mas aqui já foi tudo corrigido e a gente vai estar em breve liberando para vocês aí, terminando os testes, liberando a versão da Pixelcam X 3.2. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha que trazer para você. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e já deixa o like no vídeo aí para fortalecer pra gente aí, beleza? Obrigado você que assistiu até aqui, um grande abraço, fique com Deus, fui!